Fala galera, boa noite. Ainda não tem ninguém. Boa noite, Verinha. Fala passo a passo. Prazer, Felipe. Fala Rosana. E aí galera, boa noite, gente. Vamos dar aí 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo de tolerância. E aí a gente chama aí o professor Anderson, tá certo? A gente começa, deixa o pessoal entrar. Fala Dani, Juju. Bárbara, professora Isabel, tudo bem? Fala seu Adelson. Vamos dar 2 minutinhos aí. Quando o Guaratibano lá, o Anderson entrar, a gente começa a chamar ele, tá bom? Vamos aí fazendo esquenta. Tomar uma aguinha. Vamos lá. Bom, vamos lá. Seguindo a liturgia, né? Boa noite a todos. A gente começa mais uma live, né? É a quinta e última live da segunda temporada. Hoje a gente vai falar sobre verdade, né? E a gente tem a sorte de falar sobre verdade com o professor Anderson Silva, do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. E é basicamente no mundo aí a gente vai falar sobre verdade e pós-verdade, né? A gente está vivendo um momento conturbado de lei de fake news e etc. Uma discussão importante que a sociedade precisa ter, né? A gente não sabe nada de verdade, mas a gente vai discutir um pouco sobre o que é verdade, o impacto dela, o que é pós-verdade, né? O professor Anderson Moraes de Castro e Silva, ele é historiador formado pela UERJ, tem especialização em História do Brasil Republicana e Gestão de Segurança Pública. O professor Anderson tem um vasto currículo aí, se dedicou 6 anos da vida dele no mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela UERJ, simplesmente para entender aí as relações sociais no cárcere, né, a chamada Sociologia da Punição. E finalmente, no final do seu doutorado, ele, dotado de uma lucidez cristalina, criou um conceito chamado violência negociada, tá? Essa violência negociada, ela faz parte dessa relação no cárcere, né, com os seus carcereiros. A gente não vai tratar desse tema hoje, mas para entender sobre isso é preciso entender os valores. A gente vai falar sobre os valores e verdade. Eu vou chamar agora o professor Anderson para a gente começar essa live. Vamos lá. Oi, Anderson, boa noite. Olá, como vai? Tudo bom, Diego? Tudo certo. Queria te agradecer aí por ter aceitado o convite. É uma honra para a gente do Ciência em Minutos poder conversar com um profissional igual a você, tá? Obrigado, eu que agradeço. Para mim tá travando aqui um pouco, então quando eu parar de falar é porque travou. Tá bom, beleza.
Bom, a gente hoje vai falar sobre um tema, né, tratar de um tema, a gente não vai, obviamente, em 40 minutos, a gente não vai conseguir exaurir o tema, mas a gente vai pincelar algumas coisas importantes sobre verdade e o quanto tempo ela dura, né? Eu, antes de começar a live, eu dei uma olhada nas estatísticas, nas pesquisas, né? Eu sou mais quantitativo do que qualitativo, minha mente funciona mais assim, é diferente um pouco da galera das ciências sociais, mas eu fui pesquisar e achei uma pesquisa de uma empresa de cibersegurança chamada Kaspersky, onde ela mostra que 62% dos brasileiros não sabe distinguir o que é verdade ou falso na internet, ou o que é fato ou o que é fake. A gente não está muito ruim, não, porque na América Latina, 79% dos peruanos também não sabe. 73% dos colombianos também não sabe. 70% dos chilenos também não. Os melhorzinhos, mais parecidos com a gente, são os argentinos, que chegam aí a 62%, né, de indivíduos que sabem distinguir o que é fake news e o que é verdade. E aí, nessa toada, eu queria te fazer a primeira pergunta. Assim. Eu sei que é uma pergunta milenar, né? Lá de Aristóteles e Platão já tratavam disso, mas eu queria ser, à luz das ciências sociais, né? Qual é o conceito de verdade? Uau! Sabe aquelas perguntas de US$ 1 milhão que você recebe e fala assim, ó, quem responder isso vai ficar milionário? Diego, para começar, eu queria, antes de mais nada, agradecer a você e ao Ciência em Minutos o convite. Queria agradecer a toda a galera que está aí participando da nossa conversa e dizer que a gente está aqui hoje para bater um papo sobre essa questão das fake news, porque em 40 minutos a gente não vai resolver uma questão que os filósofos tentam desde Grécia. Então, assim, na verdade, a verdade, assim como a beleza, e outras questões são temas que até hoje não foram esgotados pela filosofia. Então, assim, não existe a verdade com esse artigo aí classificando como uma verdade absoluta, né? Eu sou historiador por formação, né? Mestrado e doutorado nas ciências sociais. Na história, a gente aprende que o homem é fruto do seu tempo, né? Então, a cada tempo, a cada contexto, determinados valores regem aquela sociedade. E esses valores são as narrativas vencedoras que efetivamente dão o tom de verídico ou veracidade para aquela sociedade. Grosso modo, se a gente fosse trazer para a discussão mais do dia a dia, a gente poderia dizer que a verdade é aquilo que diz respeito aos fatos, aos dados, aquilo que pode ser comprovado por dados ou fatos. Mas não é só isso. A discussão filosófica é muito mais ampla e a gente nem vai entrar nela. Mas, assim, para a nossa conversa aqui hoje, para o nosso bate-papo, a verdade ela estaria ligada à comprovação, à possibilidade de comprovação por dados ou fatos. Tá? Agora, isso sempre tem uma relação direta com o real? Aí eu vou me servir da história para conversar, só aquecendo um pouquinho o nosso bate-papo, para dizer assim, olha, se a gente vai fazendo em perspectiva um retrocesso e pensa assim, por exemplo, na Idade Média, as grandes navegações que circundavam o mundo, se elas não voltassem com relatos de maravilhas ou do maravilhoso, elas não tinham uma recepção de que foi efetivamente uma expedição de sucesso. Se não encontrou um monstro marinho, se não viu alguma coisa efetivamente que fugisse aquilo que é a regra no dia a dia ou no cotidiano daquela comunidade, daquele povo, não havia acontecido nada demais. Então essa expedição era um fracasso. Então é muito comum você ir aos relatos, às fontes históricas que falam das grandes navegações e encontrar ali relatos de coisas maravilhosas, de encontro com seres que efetivamente hoje, a gente olhando, tem uma dúvida se existiram ou não. Mas naquela sociedade, isso dava o caráter de verdadeiro àquela expedição. Aliás, se a gente traz aqui para o Brasil, não é à toa que o nosso rio, o principal rio, chama Amazonas. Porque os conquistadores, quando chegaram aqui e encontraram aquelas tribos ali na entrada do rio e viram aquelas pessoas de cabelos compridos, acharam que tinham chegado ao território mítico das Amazonas e então iriam procurar os castelos de ouro e as obras de ouro que a lenda ou que a mitologia de época dizia existir. Então os índios foram vistos como Amazonas e o nosso rio virou Amazonas
por esses relatos. Então, assim, essa noção de verdade ou do que é verdadeiro, ela varia de acordo com o tempo, com a história, com a localização geográfica. Agora, para a gente que está dentro de um campo acadêmico, ela está ligada à questão da comprovação, né? Agora, sempre a verdade está ligada ao conhecimento. Eu queria só fazer uma pequena ressalva para dizer o seguinte: existem algumas fontes de conhecimento, né? Além do conhecimento científico, acadêmico, que é aquele que a gente nas universidades, enfim, por meio do estudo universitário tenta praticar, existe também o conhecimento que advém da fé, que é dogmático, que é um outro ramo do conhecimento. E essa fonte do conhecimento, a fonte dogmática, ela tem por si própria as suas sustentações. E não é do campo do saber científico tentar provar o conhecimento dogmático, nem do campo do saber dogmático tentar provar a validade do conhecimento científico. Cada uma das fontes de conhecimento tem as suas próprias noções de verdade. E além do dogmático e do científico, você tem, por exemplo, os conhecimentos tradicionais, aqueles que são passados de geração para geração por meio, por exemplo, de sociedades tribais que têm contato com a natureza, que estão ali vivendo naquele meio ambiente, e aí descobrem que usar determinada planta em um dado momento em que você está sofrendo de uma dor aqui ou acolá, vai curar. Às vezes, esse tipo de tradição, essa cultura que é passada por gerações, não tem nenhuma comprovação científica, mas sabe-se lá como, funciona para aquelas pessoas que nela acreditam. Então, em relação à questão do conceito de verdade, eu poderia dizer assim, sei lá, estou me sentindo mal hoje. Se eu for buscar, na verdade, do conhecimento científico, eu vou me medicar. Se eu for buscar na fé, eu vou buscar uma cura espiritual. Se eu for buscar numa cultura tradicional, vou tomar um chazinho de erva lá que diz que vai curar. Então, todas essas verdades coexistem em nós, ao mesmo tempo. E, então, isso faz com que o debate seja ainda um pouco mais aprofundado. Uma coisa interessante, né? Já há muito tempo, desde Aristóteles, inclusive, já dizia que a verdade é uma característica do discurso, né? Onde esse discurso, o nosso discurso torna as coisas verdadeiras. É um pouco nessa toada, assim, a verdade ela depende da cultura, do conhecimento, né? E essas condições do discurso, a gente consegue empiricamente perceber ela quando você pergunta para duas pessoas diferentes que foram na mesma festa e você faz a pergunta: essa festa foi boa? E aí essas duas pessoas relatam verdades diferentes, porque depende do ponto de vista. E aí, nesse contexto, né, eu queria já começar a entender o que as pessoas têm de pós-verdade. O que é esse ambiente de pós-verdade? Então, pegando o teu exemplo da festa, né? Então, assim, a gente vivencia uma experiência coletiva e pede que cada pessoa narre como foi essa experiência. Tenderá a ser classificada como mais verdadeira para o grupo aquele discurso que convencer todos os demais que o seu ponto de vista efetivamente foi capaz de dar conta daquele evento. Então você terá uma série de opiniões diferenciadas, de pontos de vista diferenciados sobre aquele evento, dados pela subjetividade de cada um, e haverá um discurso, uma narrativa vencedora, que pode ser o somatório de várias partes de todas elas, que vai dizer que ali você tem algo que se aproxime do real, algo que se aproxime da verdade, mas não será jamais o real ou o verdadeiro, porque o vivido você não consegue reconstituir. É como a verdade processual que está nos autos, né? Então, aconteceu alguma coisa, você tenta trazer para os autos alguma verdade, mas aquela verdade dos autos não é a verdade do ocorrido em sua plenitude, mas aquilo que é capaz de ser traduzido em provas e que vão constituir o processo, que é diferente da verdade tal como, ou seja, do real como ele aconteceu, porque o real, o vivido, uma vez acontecido, fica na impossibilidade de você traduzi-lo a um só ponto de vista como sendo o verdadeiro, o real, efetivamente, né? Sim. Tem um ponto abaixo quando você fala numa análise do discurso,
É, tem muita gente aí que dá essa consultoria, né, esse coaching em discurso e tal, e eles usam dois pilares. Um é a percepção e a outra é a realidade, né? E aí eu estou tentando resumir um pouco o que você disse para chamar de novo a pós-verdade. Porque o que aconteceu, ela tem um valor, ela pode ser narrada do ponto de vista literário, fato a fato, mas a percepção da realidade, ela muda de espectador a espectador. Porque Sim, depende da cultura, sim, depende do grau de capacidade de interpretação. Eu falo inteligência, que é muito mais amplo, não é igual a verdade, a inteligência é ampla. Tem, enfim, diversas fontes que são importantes para você dividir entre percepção e realidade. Nesse contexto, a pós-verdade bebe aonde? Na percepção ou na realidade? ela bebe em ambos, mas ela não tem alicerce nem na percepção. Quer dizer, o principal alicerce dela não é nem a percepção, nem a realidade, mas é o desejo do sujeito, ou o desejo das massas. A gente tem de voltar um pouquinho para pensar assim. Eu dizia para você o seguinte: temos pelo menos três fontes do conhecimento: dogmática, científica e conhecimentos tradicionais. No século XX, a gente tem um avançar das ciências e uma expectativa lá no âmbito das ciências sociais, que à medida em que as sociedades fossem se escolarizando, fossem se informando, fossem se desenvolvendo, e aí tem o impulso da revolução industrial, das ciências, da inovação, da tecnologia, à medida que o mundo fosse se desenvolvendo, entendendo desenvolver nessa amplitude de pessoal, financeiro, econômico, social, enfim, que o mundo fosse de fato se desenvolvendo, ele seria desencantado, no sentido de que as explicações de caráter dogmático deixariam de orientar as condutas do homem, porque a razão orientaria, e a ciência seria o capitão natural desses debates, né? Fruto desse pensamento, a gente tem as profissões técnicas, a gente tem o profissionalismo, os especialistas. No campo da produção de informação, a gente terá o jornalista. O jornalista era o profissional, então, encarregado de produzir informações para a sociedade. E essas informações que o jornalista produzia para a sociedade, elas tinham o interesse de toda aquela sociedade, porque coisas que estavam escondidas, coisas que estavam para além do conhecimento de todos, cabia a esse profissional, munido de técnicas inerentes à profissão, fazer uma pesquisa, uma boa apuração, verificar se tem provas, se é aquilo mesmo, e tornar pública essa informação para bem da coletividade. Então, a prática do jornalismo profissional, baseado em toda uma metodologia, em técnicas ligadas à produção desse conteúdo, tinha a ver com essa produção da notícia ou da informação. Ela não era falsificada? Sim, também acontecia, porque você poderia falsear a notícia de acordo com os interesses dos órgãos de imprensa. Então, se tem interesse político em um determinado sujeito seja eleito, se tem interesse político que determinado fato aconteça, os diferentes órgãos de imprensa ou as diferentes plataformas poderiam efetivamente falsear essa notícia, mas existiam formas de você, de alguma forma, checar, verificar, criticar essa informação, porque eram poucos. Quem produzia notícia? Televisão, rádio, basicamente televisão, rádio, e a imprensa que abastecia todos esses canais. Com a questão da revolução tecnológica, que vem com a internet, de ampliar essa possibilidade de produção de notícias para todos nós, né? Não é mais agora o jornalista profissional que produz a notícia, que, com todas as críticas e restrições que possamos ter a eles, com todas as questões relativas a falseamento dessas notícias que efetivamente também aconteciam, mas eram em um grau menor ou dedicado a um determinado tipo de interesse, havia como ter um controle sobre isso. No momento em que você tem uma universalização da produção de conteúdo, onde todos nós podemos ser emissores, olha, nós estamos aqui conversando, você
dirige um canal, Ciências em Minutos, escolheu chamar a mim para conversar sobre um tema que diz respeito ao mundo contemporâneo. Se você joga isso 30 anos atrás, impossível, porque quem pautava o debate era as grandes instituições de comunicação. Então, eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, mas é só para fazer com que as pessoas que estão acompanhando a gente possam entender como as fake news surgem, entendeu? Porque assim, então, quando você tem essa universalização da comunicação, onde todos nós não somos mais receptores passivos, mas a gente pode ser também emissor, você tem a possibilidade de que toda e qualquer pessoa coloque o tipo de informação que desejar para circular. Então você tem aí um germe disso que a gente chama de fake news. Sim. Essa percepção entre realidade e fato, né, ou realidade e percepção, ou fato e percepção, ela também, ela é a motivadora, eu acho que ela é a base da propagação das fake news, né? Só que antes dela existe também um alicerce moral, um alicerce ético, também que são dois temas quentíssimos, discutidos há milênios, né? A base moral, a base ética do ser humano, questões religiosas em curso e tal, interesses sociais, né? Visão de mundo, enfim, todas essas coisas que estão aí no caldeirão do dia a dia, né? E quando você pensa nessa sociedade 5.0, altamente informatizada, cada um o seu dispositivo de telecomunicação, seja ele celular, tablet, computador, que for produzindo material, interpretando a realidade, a gente tem um problema. Eu acho que a nossa crise de fake news ela é positiva, porque ela joga a gente para uma próxima etapa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa... será que essa elasticidade ética ela é a mola propulsora da fake news? Né? A sociedade precisa da informação verdadeira. Só que o indivíduo ele tem essa elasticidade ética. Ele consegue perceber aquela realidade e dar diferentes versões. Então a gente vê hoje mais versões do que a narração de fatos. Eu queria assim, que você falasse um pouco dentro desse contexto, né, da sociedade 5.0, não sei se esse é o termo, mas eu escutei um dia desse e achei interessante, porque é essa sociedade onde cada um de nós é um ser falante, e aí a gente fala muita besteira, com certeza, e nós somos influenciadores. Então, como professor, a gente tem lá um nicho, mas tem gente que tem 1 milhão de seguidores, influencia aí 10%. 10% é muita gente, são 100 mil pessoas. Então, nesse contexto, a elasticidade ética, ela é a mola propulsora da fake news? Olha, sinceramente, Diego, eu não sei te responder se é elasticidade ética, até porque assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender um pouco esse conceito, né? Porque a ética, assim como a verdade, ela também vai variar no tempo e no espaço. E os ideais éticos que vigiam na antiguidade, depois foram para a Idade Média, na sociedade moderna e no mundo contemporâneo, são ideais éticos completamente distintos, né? Então, desde do ideal ético grego de viver uma vida boa, até o ideal ético contemporâneo de só vale para mim o que vale para o outro, vai um distanciamento absurdo e cabe uma reflexão que eu mesmo não tenho condições de desenvolver. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que eu acho, sim, que o modelo propulsor dessa questão da fake news é menos a questão ética, ainda que ela esteja presente, porque ética não dialoga com verdade. Assim, ainda que a gente imbrique essas categorias, a verdade seria por si só amoral. Nem imoral, nem moral. Ela é a verdade. Sim. Ela não é do bem ou do mal. Ela, ela não tem um componente ético. É que a gente acabou, por força da nossa socialização e da nossa cultura, imbricando esses dois conceitos, que seriam da ética com a da verdade. Mas a verdade é o que é. Acabou. Ela não tem julgamentos de valores. É, por si só, em sua definição. Mas o que eu queria...
quando eu falo da elasticidade ética, eu estou querendo falar do mentirosinho, aquele cara que está acostumado Então, a aumentar, então, mas não inventa. Então ele acaba mentindo para contornar aquela situação, ou para forçar numa interpretação, ou para ganhar aqui, ganhar ali. Então é disso que eu estou dizendo, é disso que eu estou falando. entendi. Mas eu não sei se isso necessariamente é fake news. Porque no campo da fake news não precisa que seja mentira. Ela pode ser uma falsificação da verdade, que é uma outra coisa. Ela pode ser uma verdade, quer dizer, ela pode pegar os traços característicos de algo que parece ser verdadeiro e confeccionar com isso uma notícia e disseminar, tendo indícios, às vezes até científicos. A pessoa bebe nas fontes mais questionáveis de conhecimentos, inclusive científicos, para chegar a uma conclusão lógica, o que dá a ela um lastro de veracidade, inclusive às vezes com pesquisas. A gente tem um debate da cloroquina na sociedade brasileira, que está aí, que você vai ter cientistas à esquerda, à direita e ao centro, debatendo e se posicionando, né? Então, quando, por exemplo, um organismo mundial de saúde diz não pode, não cabe, não deve, mas você tem dentro de um governo uma governança que diz vai ser usado, onde está a ciência? Onde é que está o papel da pesquisa? Onde é que está o papel desse investigador que está baseado nessa ideia de verdade como algo que foi produzido dentro de uma cientificidade, onde dados e fatos foram comprovados em pesquisas de laboratório e chegou-se à conclusão de que aquilo não era eficaz? Para fake news, isso não tem a menor importância. O que importa é o que eu acho. O que eu acho é que cabe, é que vale. A gente tem dois exemplos clássicos aqui no caso brasileiro. Por exemplo, quando assassinaram a vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, em 2018, logo após o seu assassinato, rolou numa corrente de WhatsApp a informação de que ela seria ligada a um traficante. E isso viralizou. As pessoas começaram a reproduzir isso a todo momento. Por quê? Mulher, negra, homossexual, oriunda da favela. Se você consegue colar a ideia de que ela era ligada ao narcotráfico ou a traficante, meio que você justifica aquele assassinato. Então você cria uma fake news altamente eficiente que foi rapidamente disseminada para, de alguma forma, obstaculizar, obscurecer as causas daquele crime. Então, assim, isso é um exemplo clássico de fake news. Ele mexe com as emoções, ele mexe com os sentimentos. Como a gente tinha efetivamente na sociedade setores que tinham apostas nessa percepção de que isso poderia ser verdadeiro, a informação sequer foi questionada. Nesse mesmo contexto, um pouquinho depois, o Lula saiu na lista da Forbes como um dos 200 homens mais ricos do mundo. Ele foi capa. A capa era falsa. Mas, assim, não importa. Essa capa correu o mundo como se ele tivesse efetivamente sido alvo da matéria da Forbes como um dos 200 homens mais ricos do mundo, porque ele estava naquele auge dos processos, do mensalão, enfim, tudo aquilo que se passou em termos de política. A Forbes veio a público, desmentir e falar, eu nunca fiz essa capa, isso não é meu. Mas isso não importa. O que importa é que naquele contexto em que existiam várias notícias de corrupção, em que ele estava em julgamento, esse tipo de matéria sai como verdade, cai como verdade, as pessoas aceitam, porque ela vai ao encontro desses sentimentos, dessas vontades. Então a fake news, o principal conteúdo dela, assim, o que mais é importante em relação a ela, é talvez menos a mentira, mas o interesse de produzir conteúdo que atenda a demandas de setores da sociedade que estão desejosos por aquela notícia, não importando se é ou não verdadeiro. E quando você vem para uma sociedade como a brasileira, cujos estudos apontam que as pessoas chegam ao banco universitário sendo analfabetos funcionais, isso vira um drama. Porque não há reflexividade, porque não há debate, porque não há pesquisa, porque não há discurso. O que é o lado mais obscuro e danoso da fake news? É que ela, de alguma forma, além de certificar o declínio da verdade, ela marca a
agonia da opinião pública, que não é mais formada por pessoas que leem jornais, veem filmes, buscam informações em fontes que antes tiveram de ser comprovadas para serem disponibilizadas, mas pessoas que formam o seu ponto de vista e seu olhar sobre o mundo a partir de correntes que circulam cotidianamente. Então você vai... qualquer um de nós pode pôr um vídeo no YouTube, qualquer um de nós pode ter o seu canal no Facebook, qualquer um de nós pode produzir e disseminar qualquer tipo de informação. E essa informação que qualquer um de nós pode produzir, ela parte de setores que têm interesses políticos, inclusive, e que tem pessoas ansiando por esse tipo de conteúdo, independente de ser verdadeiro ou não. Encaixa naquilo que eu desejo, encaixa naquele meu projeto político, encaixa naquilo que eu penso e atende os interesses dos meus eleitores, se encaixa, eu vou divulgar. Aí você tem uma deputada, por exemplo, que ontem, lá em Brasília, ao falar à tribuna, se não foi ontem, foi anteontem, fez a associação entre LGBTQs e pedofilia. E foi intimada pelo Ministério Público Federal para provar a base científica de tal afirmação. Agora, quando a pessoa tira uma ideia dessa e coloca dentro de um parlamento ou fala sobre isso, ela está falando para um setor, para um segmento, para pessoas que querem ouvir isso, que concordam, inclusive, com esse tipo de informação, sem saber se há comprovação, sem saber de onde vêm esses dados, a que fatos se refere isso. Basta que alguém crie uma notícia que encaixe na percepção ou naquilo que as pessoas desejam. Sim, sim. Duas coisas, assim, olhando para... A gente precisa resolver um problema do ponto de vista da sociedade, que é o seguinte: a gente tinha veículos de informação que mantinham o monopólio dessa informação. Isso foi perdido com as redes sociais, democratizou, né, onde essa democracia aí de tirar foto, filmar o fato e reproduzir nas redes, ela trouxe essa enxurrada de fake news. Só que hoje eu vejo, eu olho, eu escuto aí os grandes líderes das emissoras falando que não tem como escapar, né, do processo editorial de grandes grupos. Porque os grandes grupos, custa caro fazer uma reportagem. É difícil o meu grupo de 100 minutos, que é muito pequeno, a gente ir atrás do fato, averiguar, investigar, isso custa muito caro. Então, essas grandes reportagens, elas saem sempre desse grupo. Quando você imagina esse mundo, né, nesse contexto aí, e olha lá para o projeto de lei 2630 de 2020, que é o projeto de lei das fake news, tem um nome lá, mas o apelido é Projeto das Fake News, né? A gente para num grande debate, que é o seguinte: quem é que vai dizer o que é fake news? Essa é a primeira pergunta. E o impacto dessa fake news é sobre a difamação, é sobre o prejuízo moral e material que as pessoas ou as empresas podem sofrer diante do fake news. O Código Civil já prevê essa punição. Eu acho que... E aí, a minha opinião é que você não precisa de uma lei de fake news. Você precisa botar em prática a punibilidade, né, ou a punição do cara que pratica fake news para denegrir uma imagem, para destruir uma empresa. Eu queria saber a tua opinião. O que tu acha disso? Essa lei 2630 de 2020, da fake news, ela está de acordo com a sociedade? Sem falar de política, né, de lado A, lado B, acho que não interessa, é a sociedade avançar, evoluir. Né? O que você acha? Isso é mais uma maneira do Leviatã nos controlar? Ou faz parte dessa evolução que a sociedade está vivendo? Então, a sua pergunta foi excelente, assim, eu adoraria ficar conversando contigo um tempão sobre ela, porque o campo da punição é um campo que me agrada muitíssimo e me toca muito, porque é onde eu centrei os meus estudos, né? Então, assim, o pouquinho que eu li sobre punição, o pouquinho que eu pesquisei sobre esse campo,
me diz que no caso brasileiro, por exemplo, as punições são coisas esquizofrênicas, assim, você tem que entender, aliás, você tem que entender o brasileiro e o Brasil para entender a punição à brasileira, né? Porque, de fato, a gente tem leis ótimas, a gente tem leis avançadíssimas em várias áreas. O ECA foi extremamente saudado quando foi lançado como código, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, como um código que trazia uma série de inovações. A Constituição brasileira é extremamente celebrada, ou foi celebrada quando foi lançado. A gente tem vários marcos jurídicos e legais que são importantes e que efetivamente repercutiram. No entanto, eu tenho a impressão que no caso brasileiro as pessoas acham que a punição por si só resolverá toda e qualquer mazela social. É como se a punição gerasse aprendizado e mudasse comportamento. Na realidade, a punição substitui o lugar da educação. A gente acabou de falar que a gente tem uma sociedade onde a maioria dos jovens chegam à universidade como analfabetos funcionais que têm dificuldade de ler e interpretar um texto. A gente vive num contexto de notícias falsas que podem ser produzidas por qualquer pessoa, em qualquer lugar, bastando para isso que tenha acesso à internet ou à rede. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive em uma sociedade que tem problemas seríssimos no Ministério da Educação. Só para trazer o nosso caso aqui, a gente está com dificuldade até para ter um titular dessa pasta. A gente tem políticas sérias, tem problemas sérios na área de política educacional. Então, a minha preocupação maior é com a educação do que com a punição. Eu sempre acho que é melhor educar e depois, é claro, punir, para que você efetivamente consiga que aquele transgressor, de alguma forma, seja responsabilizado por sua questão. Mas veja, você tocou no âmbito do Código Civil, mas também no âmbito de todos os marcos legais que a gente tem. A liberdade de expressão é uma garantia, né, um bem fundamental que nós temos garantido pela nossa Constituição. Qualquer um de nós pode chegar perante um computador e produzir qualquer tipo de notícia que a gente queira, sendo que o limite da nossa liberdade de expressão é a ofensa a outrem, ou o prejuízo a outrem, né? Desde que isso não aconteça, eu sou livre para manifestar os meus pontos de vista. Então, você tem ali os limites para essa questão. Mas ao invés da gente pensar na questão da educação, da formação, da disseminação, do investimento em cultura, a gente vive um contexto cada vez mais grave de desmantelamento do aparato educacional nacional. Ora, por outro lado, se você faz uma análise dos últimos acontecimentos políticos, tanto a esquerda quanto a direita usaram fake news, usaram desse sistema contra os seus adversários. Isso está mais que claro, né? Mas, se você vai ficar na esfera da punição e não vai pensar na questão da educação, e se o problema é a produção de notícias falsas, isso vai fazer com que essas notícias cessem ou vai fazer com que mais e mais notícias continuem a surgir, uma vez que as pessoas continuarão alijadas do mínimo em termos de cultura para pensarem e refletirem diante das notícias que recebem. Porque o antídoto contra a fake news é a informação. A fake news nada mais é do que desinformação. Como se combate desinformação? Com punição ou com informação? Com informação. Se é com informação, como eu consigo fazer com que as pessoas tenham a capacidade de agir reflexivamente, de agir com distanciamento, com objetividade, de agir da forma como devem fazer perante uma notícia que recebam antes de compartilhar, fazendo com que essas pessoas tenham substância intelectual no sentido de ter domínio da leitura, do debate, do que está acontecendo. Esse é o melhor antídoto. Mas as pessoas querem pensar na punição. Bom, se a gente vai para a esfera da punição, no caso brasileiro, punição pode ser traduzida como sanções às camadas menos favorecidas. Porque quem está preso no Brasil, por exemplo, é o pobre, o analfabeto e o preto. Você pega lá a estatística do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, você vai ver lá que o grosso da população carcerária ela é formada pelos mesmos sujeitos que formam
as periferias, os subúrbios, que estão nas camadas menos favorecidas da sociedade. Então, ou você olha para esses indicadores e diz, caramba, o branco na sociedade brasileira é altamente ético, não comete crime, não comete delitos, porque não tem branco no sistema prisional, ele não é preso nunca. Ou você olha para esse sistema de justiça criminal e fala, a questão étnico-racial, a questão da escolaridade, a questão social, tem implicação direta na punição e na forma como ela é aplicada. A pessoa que vai ser alvo de uma sanção por esse poder constituído quase sempre é aquela mais frágil perante esse aparato. Essa república não é igual, nem todos são iguais perante a lei, e essa justiça produz uma exclusão social daqueles que são menos favorecidos nessa sociedade. Então, assim, eu não defendo a punição pela punição, mas o problema, só para finalizar, é que, assim... Mas você não acha que a gente tem que ser um pouco mais pragmático, no sentido de impedir rapidamente impedir que o indivíduo ultrapasse o limite do razoável? No caso, então, a gente fala de punição penal, é um outro mote, é um outro tipo de sanção, deve ser horrível viver numa cadeia, mas estou falando de uma punição do ponto de vista civil, onde o cara vai pagar ali os honorários do advogado do outro, vai pagar um valor. Então, do ponto de vista da punição, é uma punição de multa, uma punição, não é uma punição de privação de liberdade. Sim, mas assim, essa punição civil... Não, mas essa punição civil, ela se aplica quando você tem condições de pagá-la. Quando você efetivamente pertence a uma classe social ou a um grupo em que você tem renda para pagar essa sanção. Mas aqueles que estão alijados dessa renda, não é um encarceramento? O tradicional destino? Então você continua a ter uma punição classe média, né? Uma punição que, para quem pertence a um determinado segmento social, que detém determinada quantia, pode pagar para ficar livre, e aquele que é alijado dessa condição financeira, o destino para ele será efetivamente o sistema. É como a gente faz com as drogas hoje em dia, basicamente, né? Você pega dois jovens usuários em determinados contextos sociais, dependendo da cor de pele, da classe social, dependendo da origem dele, um vai ser encaminhado para o Instituto Padre Severino, Ilha do Governador, e outro vai para casa para fazer tratamento com um psicólogo, porque é só dependente. Um é viciado, outro é dependente. Então, assim, essa questão do nosso sistema de justiça criminal, que é esquizofrênico, me faz pensar sempre que todas as soluções para toda e qualquer questão que não passem pelo sistema prisional, para mim é sempre melhor. E eu acho que a educação, voltando ao que você colocou, se você dissemina formação e educação, você consegue, então, obstaculizar que aquela fake news seja recepcionada e transmitida. Porque o sujeito tem consciência do fato, o sujeito tem ciência, ele tem algum tipo de discernimento sobre aquilo que está recebendo. Então, por isso que eu sempre acho que a educação é sempre o melhor antídoto do que a punição. Assim, lidar com um mundo onde a desinformação é o problema, então como a gente combate a desinformação? Informando. Formando sujeitos que sejam capazes de refletir sobre essa realidade. Bom, é um ponto de vista. Estou pensando alto aqui contigo. A gente está aproveitando para pensar alto sobre essas questões que efetivamente a gente trouxe para a nossa conversa. Não, sem sombra de dúvida, a caneta, o lápis e a borracha são as melhores armas contra qualquer tipo de desigualdade, contra qualquer tipo de erro, né? É óbvio que tem uma questão aí da característica moral de cada um que vai além da própria educação. Mas a educação ela vai dirimir a maior parte dos problemas, desde o ponto de vista sanitário, né, são as fake news aí, do ponto de vista das drogas e tal, até as questões sociais. Então, a educação ela é a base da sociedade. A gente consegue ver diversos países da Europa que sofreram com guerras, eles conseguiram dar a virada através de uma educação forte. O próprio Estados Unidos, né? E deu uma travadinha. Mas, Anderson, a gente chegou aí
próximo dos 46 minutos, eu queria te pedir aí uma conclude remark, né, conclusões finais, assim, o nosso take-home message. O que o nosso espectador leva para casa de hoje, das informações sobre fake news, verdade, quanto tempo dura a verdade, sobre pós-verdade, sobre punição. Queria te pedir aí um apanhado geral rapidinho aí, para a gente, enfim, infelizmente, finalizar aí. Então, em primeiro lugar, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma conversa, foi uma conversa entre duas pessoas que resolveram pensar alto sobre algumas questões, sem academicismo, mas de alguma forma dialogando com o que há sobre o tema. Em relação à fake news, eu queria dizer o seguinte: ela é um sintoma do nosso tempo. E ela é um sintoma do nosso tempo que foi possibilitada pelo avanço da tecnologia, difusão das redes sociais, difusão de todas as plataformas que nós temos acesso hoje em dia. Quem tem um smartphone hoje em dia está conectado ao mundo. E isso é muito positivo. A gente pode falar em tempo real com todo e qualquer lugar onde tenha essa tecnologia. E isso é muito importante. Então a tecnologia trouxe para a gente um avanço inigualável e que deve ser efetivamente saudado. Mas, ao mesmo tempo, isso que as pessoas chamam de democratização de acesso permitiu que todas as pessoas tenham um smartphone. E quem aqui gosta de cinema, eu gosto muito, sabe que quando a gente vai assistir uma sessão hoje em dia dentro de um cinema, a gente percebe pessoas vendo o celular, com ele ligado, etc. E tal. Por quê? As pessoas tiveram acesso às tecnologias antes de terem acesso à educação. Né? Então, assim, todo mundo pode comprar um aparelho celular, mas nem todo mundo é ensinado ou todo mundo teve acesso à formação sobre como deve ou não agir em determinados locais e como o direito que você tem efetivamente a todas as coisas, que deve ser limitado pelo direito que o outro tem também. Então, assim, essa questão do respeito. A gente vive em uma sociedade onde todo mundo tem direitos, as pessoas reclamam direitos pra caramba, mas é difícil o brasileiro pensar em deveres, a gente quase nunca tem deveres, a gente só tem direitos, a gente reclama dos nossos direitos, que isso está errado, que isso não é bom. Bom, nesse contexto, você ter a fake news, que é nada mais, nada menos do que uma desinformação, mas não é uma desinformação ou uma falsidade da notícia. Isso sempre existiu, como eu disse. Quem acompanha eleições, quem acompanha jornalismo político, sabe que em determinadas eleições, determinados resultados políticos, pesquisas, não se comprovaram na urna, não porque houve falha na pesquisa, mas porque havia direcionamento da mensagem, da informação. Então, isso não é novo, também sempre aconteceu. O que é novo é a velocidade com que essas notícias são produzidas dentro desse sistema em que tudo é volátil, em que tudo é muito ágil e que tudo se liquefaz rapidamente. E que as pessoas almejam curtidas, porque quanto mais curtidas e views eu tiver, maior será o meu status. Então eu produzo em séries notícias falsas, falsas e falsas, mas desde que eu bombe, isso que é importante, porque isso me dá o meu status. Dentro desse contexto, você vai ter um novo profissional, não é profissional, mas enfim, uma nova categoria a lidar com a informação, que são os influenciadores digitais. Pessoas que têm, sei lá quantos milhares de seguidores, mas que às vezes o lastro para a produção daquele conteúdo que o sujeito publica é nenhum. Mas tem seguidor, que é o que importa na sociedade contemporânea. Então você segue, você replica, você repassa informações sem qualquer base científica, sem qualquer tipo de comprovação. Isso é uma das fases da fake news. Mas a pior das faces da fake news é a face política, que é a manipulação da opinião pública. Uma opinião pública forte, formada por cidadãos conscientes do seu lugar no mundo, consciente da sua origem social, consciente das suas demandas individuais, consciente da região onde vive e dos problemas de sua região, produz uma opinião pública forte que pode fazer frente perante o poder público. Agora, um sujeito alienado ou um sujeito que não sabe sequer o que ele é, ou quem ele é, ou qual é a sua origem, defende projetos políticos cujo prejudicado é ele mesmo, mas ele não tem essa noção. Então, assim, eu acho que a pior fase da fake news
é essa alienação que faz com que as pessoas elejam como representantes políticos pessoas que não a representam. E eu particularmente acho que essa questão é dramática no Rio de Janeiro. Porque se você pensar a nossa cidade, o nosso estado, vamos pensar o nosso estado, nós tivemos os últimos 4 governadores presos. Então a gente elege mal pra cacete. Então a gente tem de parar para pensar o que a gente está fazendo com o nosso voto. Porque não vai surgir um salvador, não vai surgir um Messias, não vai surgir alguém que vai efetivamente revolucionar. Na realidade, o que surgirá é alguém que vai mexer com esses nossos anseios, que vai mexer com esses nossos desejos e produzir fake news que nos agradem. E a gente, de novo, vai lá votar nesses sujeitos. Então, se eu pudesse deixar um recado, eu diria: o antídoto para o nosso tempo é leitura, é informação. Fujam do oráculo Google ou do oráculo Wikipedia. Busquem informação efetivamente em livros especializados, em literatura produzida em âmbito acadêmico, em pesquisas certificadas. É informação, gente, não há outro modo. Ou continuaremos a eleger governadores que serão presos ao final dos seus mandatos. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, que tenha sido, de alguma forma... Show de bola. Show de bola. Pô, eu fico com pena porque é um assunto maneiro. A gente tem que fazer um outro churrasco daquele para conversar mais, Opa, né, com uma liberdade para dizer o que pensa e tal. Acho isso muito sim. interessante. A universidade, não é toda universidade que é assim, não são todas as unidades que são assim, mas fico feliz em poder expressar uma opinião à direita, à esquerda, ao centro, a ser humano, eu acho que é o principal. E, bom, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de vir aí no Ciência em Minutos, né? A gente fica muito feliz com a sua participação, tá certo? Eu que agradeço, Diego. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a toda essa galera que participou aí. Espero que tenha sido bom para vocês, tão bom quanto foi para mim estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Valeu. Valeu, Anderson. Um abraço. Um abraço. Bom, gente, terminamos essa temporada aí sobre o mercado, falando sobre fake news, né? O impacto na sociedade com o professor Anderson. Foi muito legal, é uma pena que tem que ser rapidinho, mas a gente vai, semana que vem, começar uma terceira temporada. E essa terceira temporada é com a professora Maria Isabel, a professora Isabel. Ela é advogada de formação, civilista, e vai falar para a gente sobre biodireito, né? Ou seja, o direito da célula, né? Por que a célula ela tem um direito reservado, como dispor da sua célula, ou seja, você doa sangue, você doa um órgão, por que você não consegue vender? Quais são os conceitos envolvidos nessa prática, né? Como é que a sociedade construiu essa ideia? Então, de semana que vem, vai conversar com a professora Isabel, foi minha professora na Faculdade de Direito, vai ser ainda, vou ver no próximo semestre. É uma pessoa muito querida, assim, um conhecimento absurdo e, enfim, muito simpática. Tenho certeza que todos vocês vão gostar, tá certo? Até semana que vem. Um abraço.